Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao curso Tópicos de Matemática Elementar. Eu sou a professora Fabiana e essa é a nossa aula 6. Nessa aula, vamos trabalhar com raízes e suas propriedades, que é um tema muito presente nos cursos de Ciências Exatas e Engenharia. Compreender bem como as raízes funcionam, especialmente a raiz quadrada, e saber aplicar as suas propriedades vai ser essencial para a resolução de expressões, de equações e até mesmo simplificações de resultados. Nessa aula, nós vamos revisar o conceito de raiz, vamos explorar as suas propriedades mais importantes e nós vamos resolver diversos exemplos que aparecem com bastante frequência no ensino médio e que vai continuar aparecendo na graduação. Dominar bem esses assuntos vai ser fundamental para te ajudar a ganhar mais agilidade, mais confiança e segurança nos cálculos que você vai se deparar aí no seu curso de Ciências Exatas ou Engenharias. Vamos começar essa aula com a definição formal de raiz enésima de um número real. Essa definição vai nos ajudar a entender melhor quando uma raiz está bem definida e em quais casos ela pode não existir. A definição será desmembrada em dois casos: um para quando o radicando é positivo e o outro para quando o radicando é negativo. Então, vamos ao primeiro caso. Veja só o que está sendo afirmado aqui. Para A pertencendo a R+, e N natural, aqui nós temos números pares ou ímpares. Vai existir um B pertencendo a R+, tal que B elevado a N é igual a A. Esse número B é chamado de raiz enésima de A e será indicado com esta notação que nós vamos ler, raiz enésima de A. Vamos ver aqui nessa tabela os nomes de todos os elementos da definição. Então, nós temos essa equação, raiz enésima de A é igual a B, que vai significar que B elevado a N é igual a A, onde B é a raiz enésima de A. O número A, que aparece aqui dentro do radical, dentro da raiz, é chamado de radicando. O número N é o índice da raiz. Este índice, quando for igual a 2, pode ser omitido e quando n é igual a 2, nós iremos ler raiz quadrada de A. Quando n é igual a 3, iremos ler raiz cúbica de A. E por fim, o próprio resultado, que é o número B, é a raiz enésima de A. Para ilustrar esse primeiro caso da definição, vamos colocar aqui alguns exemplos. Olha só, a raiz cúbica de 8. Qual é o número que, elevado a 3, tem como resultado 8? Este 8 é a letrinha A. Este 3 é a letra N. O resultado desta raiz é o B. Então, vai ser o número 2. Esse 2 é o B. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Aí, nós vamos ler, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Aqui, o número 8 está atendendo o primeiro caso, porque 8 é um número positivo. Vamos colocar o número, uma raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 é o número que é elevado a 4 é igual a 16. Que número é esse? É o 2, porque 2 elevado a 4 será igual a 16. Vamos colocar agora a raiz quadrada. Se eu escrever isso, raiz quadrada de 9, eu posso omitir o número 2. Você já sabe que quando não tem nada escrito, quer dizer que é o 2. Então, qual número que é elevado a 2 é igual a 9? É o número 3. Aqui nesta sentença, o zero faz parte do R+. Então, para qualquer índice que você escolher, raiz cúbica de 0 vai ser 0, porque 0 elevado a 3 é igual a 0. É multiplicar o 0 3 vezes, né? E quando o índice for par, também vai continuar sendo 0. Aqui no caso,
Raiz quadrada de zero é o próprio zero, porque 0 vezes 0 é igual a zero. Ok? Nesse caso. Então, esse caso aqui, ele contemplou os números reais, zero e positivo. Vamos ver agora o que acontece quando nós temos números reais negativos. E o zero também está sendo contemplado aqui nesse segundo caso. Então, veja o que está sendo afirmado aqui. Quando para A pertencendo a R menos e N ímpar. Então, N é um número natural ímpar. Vai existir um B pertencendo a R menos que satisfaz a equação B elevado a N é igual a A. O número B vai ser chamado de raiz enésima de A e será indicado com a mesma notação anterior. Então, essa tabela aqui também vale para esse segundo caso. Quer dizer que a raiz enésima de A é igual a B. Se por acaso A for negativo, o B também será negativo. É isso que está sendo falado aqui. E para A negativo, o N tem que ser ímpar. Nós não teremos N par. Vamos colocar alguns exemplos. Olha só. Raiz cúbica de menos 8. Se o A é negativo, no caso aqui, menos 8, quem vai ser B? B tem que ser um número negativo também, que elevado a 3 tem como resposta menos 8. Neste caso, nós teremos, então, o menos 2, porque menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Eu vou colocar agora aqui um caso para você analisar qual é a raiz. Olha só, raiz quadrada de menos 8. Este caso aqui, será que ele existe? Olha só, o índice aqui é 2, né? O radicando é menos 8, é negativo. Então, o radicando é negativo. Ele só vai existir se o índice fosse ímpar. No nosso caso aqui, o índice sendo 2, o índice é par. Então, esse caso aqui não existe. Então, está aqui um exemplo onde não existe nos números reais. Não existe esse número aqui, esta raiz enésima, no conjunto dos números reais. Agora, nós vamos seguir para vários exemplos. Então, nosso primeiro exemplo é a raiz quadrada de 3. O resultado vai ser 3, porque o 3 ao quadrado é igual a 9. O segundo exemplo é a raiz quadrada de 16. O resultado é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Em seguida, raiz cúbica de 8. O resultado é 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. A próxima expressão é raiz quadrada de menos 16. Nesse caso, não existe, porque não existe nenhum número que é elevado ao quadrado de igual a menos 16. Em seguida, nós temos a raiz cúbica de menos 8. A resposta o resultado é menos 2, porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Nesse próximo exemplo, olha só, menos raiz quadrada de 36. Esse menos não está na raiz, ele está multiplicando a raiz. Então, a raiz do 36 é o número 6, que ficou multiplicado pelo menos que estava aqui fora, tendo como resultado o menos 6. E aqui há a explicação, que 6 ao quadrado é igual a 36. O exemplo seguinte é a raiz cúbica de 32. O resultado é 2, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Vamos ver mais alguns exemplos, olha só. Raiz quinta de menos 32. Qual é o resultado? É o menos 2, porque menos 2 elevado a 5 é menos 32. A próxima expressão é menos raiz quinta de menos 32. Aqui esse negativo está multiplicando a raiz quinta do menos 32. O resultado do raiz quinta de menos 32 é o menos 2, que ficou multiplicado por esse menos e ficou então tudo positivo. A próxima expressão é raiz sexta de menos 64.
Aqui não vai existir essa expressão nos números reais, porque não existe nenhum b que elevado a 6 seja igual a menos 64, onde esse b sendo real, né? Se fosse no conjunto dos números complexos, existiria, mas nos reais não existe. O próximo é o raiz cúbica de 1. Aqui, quando o radicando é 1, a raiz será 1, porque 1 elevado ao cubo é igual a 1. Mas se for raiz quadrada de menos 1, não existe. Então, gente, sempre que o índice aqui for par e o radicando for negativo, não vai existir. Só vai existir raiz para os radicandos negativos se o índice for ímpar. Se o radicando é zero, nesse exemplo, raiz sétima de zero, o resultado é sempre zero, porque zero elevado a 7 ou a qualquer outro índice vai ser igual a zero. Aqui a gente repetiu o radicando zero, mas colocou o índice par. O resultado continua dando zero, porque zero elevado a 8, neste caso, é igual a zero. Tudo bem? Então, ao final desses exemplos, tem que ficar claro para você que só vai existir raiz de radicando negativo quando o índice for ímpar. Quando o índice for par e o radicando é negativo, não vai existir. E quando o radicando é zero, a raiz vai ser sempre zero. Na aula anterior, nós trabalhamos com potências com expoente inteiro, incluindo aqui os positivos, os negativos e até o zero. Agora, nós vamos ampliar esse conceito e trabalhar com expoentes racionais, ou seja, as frações. Quando o expoente for uma fração, do tipo P sobre Q, nós temos uma situação nova que não foi trabalhada ainda, que ela será apresentada agora. Nós vamos fazer uma conexão entre potência de expoente racional e as raízes, através dessa definição que será apresentada aqui para você. Vamos dividir a definição em dois casos. O primeiro caso, estamos considerando o índice da raiz par ou ímpar. Então, nós temos aqui Q, pertencente aos naturais sem o zero, porque Q faz parte do denominador desta fração. E P é um número inteiro. Então, aqui, P, como ele vai ser o expoente da potência, ele pode ser inteiro, positivo, negativo ou nulo. E X vai ser um número pertencente aos reais R+. O zero está incluído aqui, todos os positivos. E aqui está a definição. X elevado a P sobre Q é igual a raiz de índice Q de X elevado a P. No segundo caso da definição, o X pode ser qualquer real, então vai incluir os negativos, e nesse caso, o índice Q tem que ser obrigatoriamente ímpar. Então, nós vamos ter x elevado a p sobre q é igual a raiz de índice q de x elevado a p. A expressão é a mesma, estamos apenas fazendo aqui as considerações necessárias para que tudo fique bem definido. Então, aqui está chamando a atenção para que quando o radicando, a base da potência, for negativa, é necessário que o índice Q seja ímpar. Então, vamos fixar aqui, olha, raiz de índice Q de x elevado a p. Como que eu posso escrever essa expressão em forma de potência? A base da potência, o radicando é o x elevado a p, cuja base é o x, vai ser a base da potência. P será o numerador e Q será o denominador. A fração P sobre Q é o expoente da potência de base x. Vamos ver alguns exemplos para que essa definição fique bem clara. O exemplo é o 62. No item A, nós temos a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Escrevendo essa raiz em forma de potência, nós teremos 8 elevado a 2 sobre 3.
E agora nós vamos explorar um pouquinho esse número. O 8, a gente pode fatorar. O 8 é 2 ao cubo. Então, nós temos 2 ao cubo, que está elevado a 2/3. E aqui nós temos potência elevada a outra potência. Você lembra das propriedades da aula anterior? Quando nós temos potência elevada a outra potência, nós vamos conservar a base e vamos multiplicar os expoentes. Então, multiplicando os expoentes, é a multiplicação do 3 vezes 2/3. A multiplicação de frações, multiplicando numerador com numerador, vai ficar 6, e denominador com denominador, que vai ficar 3. O 6 sobre 3 é 2, e você poderia simplificar logo aqui, ó, cortar o 3 com 3. Então, nós teremos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Vamos para o item B. Aqui nós temos a raiz quarta de 16 elevado a 3. Então, em forma de potência, é o 16 elevado a 3/4. Vamos fatorar o 16. 16 é 2/4, então é 2/4 elevado a 3/4. Vamos multiplicar aqui as potências e vai simplificar o 4 com 4. Olha, como você já está um pouco mais experiente, né? Nós vamos multiplicar aqui as potências. Essa multiplicação é o 12 sobre 4, que vai dar 3. Ou você já vai fazer a simplificação aqui e já vai chegar aqui em 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. No item C, nós temos a raiz quadrada de 25 ao cubo. É 25 elevado a 3 sobre 2. O 25 é o 5 ao quadrado. Então, olha, 5 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Vamos multiplicar o 2 vezes 3 sobre 2, que vai ser 6 sobre 2, que é 3. Ou você já vai simplificar o 2 com 2 aqui, que vai ficar o 5 elevado a 3, que é 125. Então, nós vimos aqui alguns exemplos onde as raízes podem ser transformadas em potência, cujo expoente é uma fração. Isso é uma definição. Em seguida, nós vamos ver propriedades que são satisfeitas pelas raízes. Vamos começar com uma propriedade que aparece com muita frequência nos cálculos. É o que acontece quando aplicamos uma raiz cujo índice coincide com o expoente de uma potência, ou seja, raiz enésima de x elevado a n. O resultado vai depender de duas coisas. Vai depender do x e vai depender do n. Então, se o n for par, o resultado do raiz enésima de x elevado a n vai ser o módulo do x, porque o resultado precisa ser sempre um número positivo. E por outro lado, se o n for ímpar, o resultado vai ser o próprio x. Se ele for positivo, vai continuar positivo, e se ele for negativo, vai continuar negativo. Olha só os nossos exemplos. A letra A, raiz quadrada. Vamos ver alguns exemplos. Aqui no exemplo 64, na letra A, nós temos a raiz quadrada do 3 ao quadrado. Aplicando a propriedade, como o índice da raiz é igual ao expoente da potência, o resultado vai ser 3. E 3 aqui é um número positivo. O resultado que nós temos aqui, que é o 3, está de acordo com a definição, porque o 3 coincide com o módulo do 3, que é o módulo do x. Nós estamos fazendo essa consideração aqui porque o índice da raiz era 2. Então, está aqui nessa primeira sentença, que o 2 é par. Na letra B, nós temos raiz cúbica de 2 ao cubo. De acordo aqui com a definição, quando o índice é ímpar, o resultado é o próprio número. Então, aqui, nós vamos ter como resultado 2. Veja só na letra C, nós temos raiz cúbica do menos 2 elevado a 3. A base aqui do radicando é menos 2, que está elevado a 3. Então, o resultado é o próprio menos 2. Vamos para o item D. Aqui nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado. Agora apareceu uma incógnita, x, né? O índice do radical é 2.
Então, nós vamos ter que observar a definição que fala que quando o índice é par, o resultado tem que ser o módulo do x, o módulo do que está aqui escrito como a base da potência que está dentro do radical. Então, nós vamos colocar aqui módulo de x. Vou botar aqui um exemplo à parte para vocês. Ó. Se a gente tivesse aqui escrito x mais 3 ao quadrado. Aqui, a base é o x mais 3 que está ao quadrado. Então, o resultado dessa raiz é o módulo do x mais 3, certo? Olha aqui um outro índice. Agora, o índice é 4 e nós temos dentro do radical o x elevado a 4. Então, aconteceu novamente, parecido com o caso anterior. O índice é par, então, como resultado, nós teremos módulo de x. Vou escrever um exemplo aqui à parte para você, ó. Raiz quarta de 2x mais 1, tudo à quarta. Então, como resultado, nós vamos ter o quê? Módulo do 2x mais 1, porque é ele que está elevado a 4 aqui. Vamos ver mais um último exemplo. Agora, nós temos a raiz cúbica do x ao cubo. O índice agora é ímpar. Quando o índice é ímpar e nós temos a raiz enésima do x elevado a n, o resultado é o próprio x. Então, aqui como é índice 3 e o expoente da potência é 3, nós temos o próprio x como resposta, como resultado. Vamos colocar aqui um exemplo extra, ó. Raiz quinta de 3x mais 2 elevado a 5. O resultado vai ser 3x mais 2, porque nós estamos aqui com um índice ímpar. A base da potência que está elevada a 5 é o 3x mais 2. Este é o nosso resultado. Agora, vamos conhecer uma propriedade muito útil das raízes, que nos ajuda a simplificar expressões e também resolver problemas com mais agilidade. É a propriedade do produto dentro da raiz, quando tem um produto lá no radicando. A ideia é a seguinte: quando nós temos uma raiz enésima de um produto AB, nós podemos separar esse produto em duas raízes distintas, uma para A e uma para B. Este caso da propriedade se trata de n natural, par, apenas par. E aí, os valores de A e B devem pertencer a R+, ou seja, aqui no radicando não vai ter números negativos. Já esse outro caso, esta outra parte da propriedade, já aborda os casos onde o índice n é ímpar. Nestes casos, nós podemos ter AB pertencendo aos reais, ou seja, podemos aqui ter números negativos. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, na letra A do exemplo 64, nós temos a raiz quadrada de 4x ao quadrado. De acordo com essa propriedade, nós podemos desmembrar em um produto de raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é o 2 e a raiz quadrada do x ao quadrado é o módulo do x, porque aqui é o índice par. Seguindo com os exemplos, aqui no item B, nós temos a raiz quarta de 16y à quinta. Então, primeiramente, nós vamos desmembrar no produto das raízes, é a raiz quarta de 16 vezes a raiz quarta do y à quinta. E agora, a gente vai procurar reescrever de uma forma mais simples. Ou seja, nós vamos fatorar os radicandos, observando sempre o índice. Como o índice é 4, a nossa intenção é colocar o radicando como uma potência que tenha o expoente 4, para a gente poder fazer aquela simplificação que a gente viu na propriedade anterior. Aqui nós temos y à quinta. O y à quinta é y elevado a 4 vezes y, porque o 5 é o 4 mais 1. O 16, se a gente fatorar, é 2 à quarta. Então, nós podemos escrever o 16 como sendo 2 à quarta, o y à quinta é 4 mais 1, que vai ser escrito como um produto do y à quarta vezes y. Dessa forma. A raiz aqui,
o resultado do primeiro. Nós vamos simplificar aqui, vai sobrar só o 2, aplicando a propriedade, né? E agora, este segundo caso, que foi escrito como y à quarta vezes y, nós vamos desmembrar no produto dos radicais. Vai ficar a raiz quarta de y à quarta vezes a raiz quarta de y. Dessa forma. E agora vamos aplicar a propriedade novamente aqui na raiz quarta do y à quarta. E lembrando uma coisa, o índice aqui é par. Então, quando a gente aplica a propriedade, nós vamos colocar módulo do y. Então, vai ficar 2 módulo de y, raiz quarta do y. Com a prática, é natural que você comece a omitir várias passagens que nós fizemos aqui. Por exemplo, vamos calcular agora novamente de um jeito mais imediato. Então, você está aqui com a raiz quarta do y à quinta. O 16 você vai fatorar e vai ficar 2 à quarta. O y à quinta, você vai olhar essa potência e vai perceber que ela é maior que o índice do radical. Então, você vai poder fazer uma simplificação, porque você já sabe que vai poder escrever y à quarta mais 1, e o y à quarta é y à quarta vezes y, certo? Você já fez aqui um ajuste. Eu vou mudar essa aqui, eu vou escrever y à sexta, só para você ver a diferença. Vou botar 6, tá? Então, ó, eu quero escrever de uma forma que eu consiga simplificar. Eu quero, então, o y à quarta. Vai sobrar quanto aqui para eu colocar no próximo y? 2, né? Então, aqui vai ficar y ao quadrado. Agora, você sabe que a partir daqui é válida a multiplicação das raízes com cada termo. Eu vou omitir essa passagem e já vou fazer o próximo passo, que é a aplicação da propriedade. O índice da raiz é 4, né? Então, ó, esse 4, o expoente 4, aqui é índice 4. Então, esse 2 vai ser o resultado do primeiro radical. Depois vai ficar a raiz quarta do y à quarta. O resultado vai ser y, mas vamos tomar cuidado que o índice da raiz, por ser par, nós vamos ter que colocar a incógnita no módulo. E o último, que é y ao quadrado, vai continuar porque o expoente é insuficiente para simplificar aqui com o índice da raiz. Então, a gente vai ter uma expressão dessa forma. Veja o próximo exemplo. Raiz de índice 3, raiz cúbica de 8x à quarta. Então, nós vamos desmembrar no produto dos radicais. Então, vai ficar raiz cúbica de 8. E aqui o raiz cúbica de x a 4. O x elevado a 4, a potência 4, você vai escrever como sendo 3 mais 1. Olha, quando você escreve a potência como sendo 3 mais 1, quer dizer que você tem x ao cubo vezes x. E aqui você vai desmembrar no produto dos radicais. O raiz cúbica de 8 é 2. A gente já colocou aqui a própria resposta. Se você fatorasse o 8, vai dar 2 ao cubo. E também fica sendo uma aplicação da propriedade anterior. E agora aqui, nós temos a raiz cúbica de x ao cubo. Como o índice agora é ímpar, o resultado é o próprio x. Então, nós teremos 2x raiz cúbica de x. Agora, vamos fazer aqui de uma forma mais imediata. Vamos fazer essa mesma, tá? Nós vamos ter raiz cúbica. O 8 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo. O x elevado a 4, podemos escrever como sendo x a terceira vezes x. E agora, a gente aplica a propriedade anterior. Olha, raiz cúbica do 2 ao cubo. Então, vai sair o 2 do radical. Raiz cúbica do x ao cubo, vai sair o x. Apenas x não precisa de módulo, porque o índice é ímpar. E vai ficar o x dentro do radical. E o radical tem índice 3. Pronto. Aqui está o resultado. Tudo bem até agora? Vamos seguir para a próxima propriedade. Ela diz o seguinte: n pertence aos naturais sem o zero e o n é par. Nós vamos ter x pertencendo a R+, e y pertencendo a R+ sem o zero. Então, com essas condições, nós vamos ter o seguinte: a raiz enésima de x sobre y é igual
a raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de y. Então, esse primeiro caso, temos n par. E agora teremos para n ímpar. A diferença é que para n ímpar, nós vamos ter a possibilidade de ir radicando os negativos. Por isso aqui nós temos x pertencendo aos reais e y pertencendo aos reais sem o zero. Enquanto que para n par, o x pertence a r+, e o y pertence a r+ sem o zero. Vamos ver nos exemplos a aplicação dessa propriedade. Aqui no exemplo 65, a letra A, nós temos a raiz quadrada do 16 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada do 16 dividido pela raiz quadrada do x ao quadrado. Raiz quadrada do 16 é 4, e a raiz quadrada do x ao quadrado é o módulo de x, porque o índice da raiz é par, é o 2, né? Vamos para o item B, ele tem um pouco mais de detalhes, olha só. A raiz é de índice 4 e o radicando é 16y² dividido pelo 8x². Então, nós vamos desmembrar aqui na divisão das raízes. Aí ficou raiz quarta do 16y² sobre raiz quarta do 8x². Agora, nós vamos desmembrar nos produtos das raízes, tanto aqui no numerador, que nós vamos ter a raiz quarta do 16 vezes a raiz quarta do y², e aqui embaixo também vamos escrever como um produto de raízes. Então, olha só como ficou. Agora, o que nós vamos fazer? O raiz quarta do 16 vai dar 2. Se você quiser fatorar o 2, fica legal, fica 2², aí você já vai ver que pode aplicar a propriedade aqui imediatamente. E esse x² a gente já escreveu como sendo x² vezes 1. Também você poderia já ter escrito x² vezes x, já omitindo essa passagem aqui que você aprendeu na aula anterior, né, sobre as propriedades de potência. Aqui foi feito passo a passo, olha só. A raiz quarta do 16 é 2. A raiz quarta do y² é módulo do y, porque o índice é par. Aqui ficou raiz quarta do 8. Fatorando 8 dá 2 ao cubo, então a potência é insuficiente, né? Não chega no 4, então fica dessa forma. E aqui a gente desmembrou nesse produto. Aqui eu só fiz um errinho, aqui vamos fechar. E aqui é a outra raiz. Então, essa daqui nós vamos aplicar a propriedade. Aqui, quando você aplica a propriedade no raiz quarta do x², também sai em módulo de x, porque o índice é par. E aí, finaliza aqui. Continuando aqui no item C, raiz cúbica de x² sobre 8. Então, desmembramos aqui na divisão, na fração, raiz cúbica de x² dividido pela raiz cúbica de 8. O x² vamos escrever como sendo x³ vezes 3. Dessa forma, lembrando que veio dessa propriedade de potência. Aqui embaixo, raiz cúbica de 8, a gente já calculou que deu 2. Agora aqui, a gente vai desmembrar no produto das raízes, ou você já aplica a propriedade aqui de forma imediata para eliminar para tirar o x. E ele vai sair sem módulo porque o índice é 3. Então, vai ficar, ó, vai ficar x, que multiplica raiz cúbica de x sobre 2. Aplicamos a propriedade nesse primeiro radical. Para finalizar os exemplos dessa propriedade, olha só, letra D, raiz quinta de menos 32x² sobre y². Então, primeiramente, dividimos aqui na fração, raiz quinta do menos 32x² no numerador, e o raiz quinta do y² no denominador. Vamos desmembrar no produto agora. Vamos deixar esse menos com o 32. Vai ficar a raiz quinta do menos 32. Essa raiz existe porque o índice é ímpar. Aqui embaixo, como é y², você pode escrever como sendo y² vezes y. Aqui, inicialmente, a gente só escreveu o produto dos radicais. E aqui eu continuei escrevendo 6 como sendo 5 mais 1, porém, você já poderia ter colocado y² vezes y. Em seguida, o raiz quinta do menos 32 é menos 2, porque menos 2 à quinta dá menos 32.
Aqui a gente aplicou a propriedade, ó, então ficou igual a x sem o módulo, porque o índice é ímpar. E aqui embaixo desmembramos no produto da raiz quinta do y à quinta vezes raiz quinta de y. Vai aplicar a propriedade aqui no raiz quinta de y, e aí já vai tirar como sendo y. O resultado, então, é menos 2x dividido por y raiz quinta de y. E chegamos na última propriedade de raízes, dividida também em dois casos. Inicialmente, nós temos o seguinte, ó, para n pertencente aos naturais sem o zero e n par, temos também um m inteiro, m vai ser um expoente de potência, ele aparece aqui, e x pertencente aos reais positivo sem o zero. Aqui a gente excluiu o zero porque nós vamos ter base de potência. O x é uma base de uma potência. Então, nós temos a seguinte propriedade. Raiz enésima de x elevado a m é igual a raiz enésima do x elevado a m. Essa potência, esse expoente de potência que está aqui, pode ser transferido para expoente do x, e a potência fica aqui no radicando. Já o segundo caso envolve o n ímpar. Aí nós vamos ter o x pertencente aos reais sem o zero. O x pode assumir números negativos. A propriedade continua a mesma. Raiz enésima do x elevado a m é igual a raiz enésima de x elevado a m. Vamos ver os exemplos. O exemplo é o 66, letra A. Nós temos aqui, ó, raiz quarta do 8x ao quadrado, tudo elevado a 3. Dentro do radical, nós temos 8 vezes x ao quadrado. O 8 a gente já fatorou, colocou sendo 2 ao cubo. O x ao quadrado está aqui. Essa potência 3 veio para dentro do radical. Virou o índice, quer dizer, virou o expoente da potência, onde a base era o radicando, certo? Agora, nós vamos lembrar as propriedades de potências que a gente estudou na aula passada. Quando nós temos aqui uma multiplicação elevada a uma potência, as duas parcelas ficam elevadas à potência. Ou seja, vai ficar 2 ao cubo elevado a 3 e x ao quadrado elevado a 3. Agora, vamos aplicar uma outra propriedade de potência, que fala o seguinte: uma potência elevada a uma outra potência, a gente vai conservar a base, vai multiplicar os expoentes. Nós vamos fazer isso aqui nessa parcela e nessa também. Olha só, ficou 2 elevado a 9, que é o 3 vezes 3, e aqui x elevado a 6. Como o índice da raiz é 4 e o expoente do 2 é 9, a gente pode escrever 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2, porque vai ficar 4 mais 4, 8, mais 1, 9 no expoente. E o x elevado a 6, você pode escrever como sendo x elevado a 4 vezes x ao quadrado, né? Porque vai ficar 4 mais 2, que é 6. E agora você pode aplicar a propriedade anterior, ou seja, aqui nós vamos tirar o 2, este 2 também, e esse x. O x saiu em módulo porque é incógnita e o índice da raiz é par. E vai ficar dentro do radical, então, esse 2 e esse x ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, vai resultar em 4 módulo de x, x à quarta, dentro do radical, 2x ao quadrado. Vamos ver o item B. Olha só os detalhes que nós temos aqui. A raiz cúbica do menos 27x ao quadrado está elevada ao quadrado. Esse quadrado vem para dentro da raiz e vai ficar elevado, vai ser o expoente da base, da potência, cuja base é o radicando. Então, é o menos 27x ao quadrado, está tudo elevado ao quadrado. Aqui a gente já começou a fatorar, olha só. O menos 27, a gente escreveu como sendo menos 3 ao cubo. Esse menos tem que ser considerado, porque esse 2, quando vem para dentro do radicando, esse menos vai ficar elevado a 2 também. Então, inclusive isso aqui tem várias maneiras de fazer. A gente poderia
fazer de outras formas. Eu vou mostrar dessa forma aqui, depois a gente faz alguns comentários. Agora, nós estamos aqui, ó, apenas fatoramos o 27 como sendo 3 ao cubo e consideramos o menos aqui, no 3. Agora, nós vamos pegar esse 2, ele é potência dessa multiplicação. Então, como no caso anterior, esse 2 vai ficar elevado no primeiro produto e vai ficar também no segundo. Então, ficou dessa forma, olha só. A primeira parcela está elevada a 2 e a segunda também. Agora, nós temos potência de potência. Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 2 e 2 vezes 2. Então, nós temos menos 3 elevado a 6 vezes x elevado a 4. Agora, nós vamos poder desmembrar isso aqui na multiplicação dos radicais ou já aplicar a propriedade aqui mesmo, né? Olhando para o índice do radical, que é 3. Esse 6, nós vamos poder colocar menos 3 elevado a 3 vezes menos 3 elevado a 3, para dar 6. E o x à quarta, nós podemos escrever como sendo x ao cubo vezes x. Ou seja, menos 3 elevado a 3 vezes menos 3 elevado a 3, vezes x elevado a 3 vezes x. E agora já aplica a propriedade. Então, ó, o menos 3 saiu do radical, esse menos 3 também, e tudo sai multiplicando, tá vendo? Tá percebendo aqui? Esse x também saiu, fica multiplicando porque tem aquele passo intermediário que a gente está começando a omitir, né? Que seria a multiplicação dos radicais. Então, como estava a multiplicação dos radicais, quando você aplica a propriedade de eliminar o expoente com o índice da raiz, fica só o radicando. E agora você vai multiplicar menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Então, ficou 9x raiz cúbica de x. Nós vamos finalizar a aula com alguns exemplos do uso de raízes de uma forma bem prática. Então, no exemplo 67, queremos encontrar o x real que satisfaz as equações. No item A, nós temos x ao cubo sobre 4 é igual a 8. Nós iremos utilizar conhecimentos de aulas anteriores. Para isolar o x, observe que o 4 está dividindo o x ao cubo. Então, ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a multiplicação. No primeiro momento, nós não vamos efetuar a multiplicação. Ao invés disso, a gente pode fatorar os números. O 4 é o 2 ao quadrado e o 8 é o 2 ao cubo. Em seguida, nós queremos isolar o x e você vai observar que tem a potência, o expoente 3. Então, nós vamos utilizar um radical de índice 3. Então, veja só, no primeiro membro nós teremos uma raiz de índice 3 e o radicando vai ser o x ao cubo. E no segundo membro nós vamos ter uma raiz de índice 3 e o radicando era o 4 vezes 8, que a gente escreveu como sendo 2 ao quadrado vezes 2 à terceira. Agora, como a raiz tem índice 3, nós vamos aplicar a propriedade para cancelar a potência, o expoente da potência com o índice do radical. Aqui vai ficar apenas x, e aqui, onde está 2 ao cubo, nós poderemos aplicar a propriedade também. No segundo membro, dentro do radical, vai ficar só esse 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, esse aqui é o resultado. Vamos para o item B. Aqui temos a equação x sobre 7 é igual a 24 sobre x. Lembra nas aulas anteriores que a gente falou de igualdade de fração? Vale a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, vai ficar x vezes x é igual a 7 vezes 24. A gente está aqui com essa multiplicação. Novamente, ó, eu não vou efetuar o 7 vezes 24. Ao invés disso, eu vou fatorar. O 7 já é o número primo, o 24 é o 2 ao cubo vezes 3, né? Que é 8 vezes 3, 24. Em seguida, como o índice da potência, como o expoente da potência é 2, nós vamos colocar um radical de índice 2 em ambos os membros, para poder cancelar a potência aqui no primeiro membro e ficar apenas x. Como o índice do radical é par, nós vamos colocar o módulo de x. Aqui na fatoração dentro da raiz, no segundo membro, observe que a gente tem o 2 ao cubo.
2 ao cubo pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 2. E assim nós vamos poder retirar esse 2 aqui do radical, eliminando o expoente da potência com o índice da raiz. E dentro da raiz vai ficar o 7 vezes 2 vezes 3, que a gente vai multiplicar. Então, a gente tem módulo de x é igual a 2 raiz de 42. Agora, você vai lembrar lá daquela aula de módulo que a gente viu, que falava o seguinte: se o módulo de x é igual a k, se somente se, ou isso implica que o x é igual a k, ou x é igual a menos k. Então, módulo de x é igual a 2 raiz de 2, então o x vai ser mais ou menos 2 raiz de 42. Então, aqui nós temos o resultado final. Vamos ver o item C. Nós temos aqui no item C, raiz de 32 vezes x é igual a raiz de 120. Para isolar o x, o raiz de 32 está multiplicando. Então, ele vai para o segundo membro dividindo. E agora aqui nós temos uma divisão de raízes. Nós podemos utilizar o mesmo radical. Como as raízes têm o mesmo índice, utilizando o mesmo radical, nós vamos ficar com raiz de 120 sobre 32. E agora a gente vai fatorar os números. O 120, a fatoração é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, e a fatoração do 32 é 2 à quinta. Observe uma coisa, ó. O numerador tem 2 à terceira, 2 ao cubo, e o denominador 2 à quinta. Nós podemos transferir o 2 à terceira que está no numerador para o denominador, porque nós vamos ficar com 5 menos 3. Se a gente faz o contrário, passa o 2 à quinta para o numerador, nós vamos ficar com 3 menos 5 e vai ficar com o número negativo no expoente, depois tem que fazer a passagem dele para o denominador. Então, a gente já pega o de potência menor e traz aqui para multiplicar o 2 à quinta. Então, ficou 2 à quinta vezes 2 a menos 3, que vai ficar 2 a 5 menos 3, que é 2 ao quadrado, e a gente aplica a propriedade aqui no denominador. Como o índice da raiz é 2 e o expoente da potência é 2, o denominador vai ficar apenas 2. Vamos ver o item D. Nós temos 3x sobre raiz de 15 é igual a raiz de 18 sobre 2. Aqui nós vamos aplicar a propriedade da multiplicação dos meios pelos extremos. Então, nós vamos ficar com 3x vezes 2 é igual a raiz de 15 vezes a raiz de 18. No segundo membro, nós temos a multiplicação de raízes de mesmo índice. Então, nós vamos multiplicar o 15 e o 18 dentro do radical. No primeiro membro, nós vamos ficar com 6x, e no segundo membro, o radical com 15 vezes 18. O 6 está multiplicando o x, vai para o segundo membro com a operação inversa. E agora nós vamos fatorar o 15 e o 18. Olha só, o 15 é 3 vezes 5 e o 18 é 3 ao quadrado vezes 2. Esse 3 eu posso multiplicar com esse 3 ao quadrado, vai ficar 2 mais 1, que é 3. Mas só que não é vantagem colocar 3, porque o índice do radical é 2. Então, você pode manter o próprio 2. Eu só reorganizei aqui, reescrevendo, começando com o 2, que é indiferente. Agora, nós vamos aplicar a propriedade apenas nesse 3, já que o expoente dele é 2 e o índice da raiz é 2. Então, o 3 saiu do radical. E agora, a gente multiplica os números que ficaram dentro do radical. Então, o resultado é x igual a raiz de 30 sobre 3. No item E, nós temos o seguinte: raiz de 32x é igual a 5. O raiz de 32 multiplica x, então ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Então, ficou 5 sobre raiz de 32. A fatoração do 32 é 2 à quinta. O índice do radical é 2. Então, nós vamos poder escrever 2 à quarta mais 1, né? Ou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Porque lembra que a gente está sempre com a intenção de cancelar o índice da potência com o radical. Então, olha só como que a gente escreveu o 2 à quinta.
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, para aplicar a propriedade. Dessa forma, nós retiramos o primeiro 2 e o segundo 2 do radical e ficou apenas o último 2. E aqui vai ficar 4 raiz de 2. Então, ficou 5 dividido por 4 raiz de 2. Esse exemplo aqui ele tem a intenção de mostrar para você o que pode ser feito quando você não quer que tenha raiz no denominador. Aqui é um caso simples, nós temos a raiz de índice 2, né? E nós conhecemos a propriedade que cancela o índice da raiz com o expoente da potência. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar aqui uma multiplicação, tanto no numerador como no denominador, por um radical de radicando igual a 2 e índice 2, que é o mesmo radical que está aqui. A gente vai fazer isso para que a gente tenha a raiz de 2 ao quadrado. Veja só aqui a justificativa do passo a passo. Aqui nós temos a multiplicação de raízes com o mesmo índice. Então, você conserva o radical e multiplica os radicandos. E o 2 vezes 2 é o 2 ao quadrado. E agora você tem uma potência igual ao índice do radical. E você vai poder cancelar esse radical e vai sobrar apenas o 2. Vamos ter, então, 4 vezes 2 no denominador, que é igual a 8. E o numerador ficou 5 raiz de 2. Para finalizar a aula, vamos ver um último exemplo, que é um caso semelhante ao anterior, porém o radical é de índice 3. Então, é muito parecido, até os números estão parecidos, apenas o índice que mudou. Nós queremos isolar o x, então esse raiz cúbica de 32 vai passar dividindo o segundo membro. Fatoramos o 32, que é o 2 à quinta, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. E vamos chegar, então, x igual a 5 sobre 2 raiz cúbica de 4. Ah, aqui teve um pequeno detalhe, que é o seguinte. Nós temos 2 à quinta, e o índice da raiz é 3. Então, agora, a gente escreveu 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, para que tenha aqui um 3, para a gente aplicar a propriedade e cancelar com o índice do radical. Então, esse 2 saiu da raiz e ficou agora o 2 ao quadrado, que é 4. E agora a gente quer eliminar esse radical do denominador. Nós vamos observar o seguinte, como o índice aqui é 3, né? Nós vamos ter aqui 4 elevado a 1. Vamos transformar 4 elevado a 1. Nós vamos multiplicar por uma raiz de índice 3, que tenha o 4 ao quadrado. Para quando você multiplicar os radicandos, ficar esse 1 mais 2 e dar o número 3 que a gente quer. Dessa forma. Então, olha, o numerador ficou multiplicado por raiz cúbica do 4 ao quadrado e o denominador ficou multiplicado por raiz cúbica de 4 ao quadrado. Agora, aqui no denominador, a multiplicação de raízes de mesmo índice conserva o radical e vai multiplicar os radicandos, que vai ficar o 4 vezes o 4 ao quadrado, que é o 4 ao cubo. Agora eu aplico a propriedade. Aqui no numerador, onde estava 4 ao quadrado, a gente escreveu 16, né? E aqui embaixo a gente fatorou 16, que é 8 vezes 2, 8 é 2 ao cubo, então 2 ao cubo vezes 2. O índice da raiz é 3, podemos então aplicar a propriedade aqui, ó, e tirar esse 2 do radical. Então, olha só, esse 2 saiu do radical, tá aqui, o 5 que estava continuou, embaixo tem esse 2 e aqui vai sair o 4. Aqui é o 4 eu escrevi de cá. Então, esse 2 cancelou com 2 e vai ficar apenas 5 raiz cúbica de 2 sobre 4, que é a resposta final. Bom, chegamos ao final de mais uma aula e eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Essa é a nossa penúltima aula. Nós estamos revisando conteúdos fundamentais que vai fazer toda a diferença aí no seu percurso acadêmico. Esses conteúdos que nós estamos vendo, como já mencionamos anteriormente, são fundamentais em todos os cursos de ciências exatas e engenharias. E você deve dominá-los para que você tenha sucesso aí no seu curso. Eu espero que você esteja gostando dessa aula. E chegamos ao final de mais uma aula. Eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui.
Essa é a nossa penúltima aula. Nós estamos revisando conteúdos fundamentais para todos os cursos de Ciências Exatas e Engenharias. Mesmo que você esteja achando alguma parte complicada ou difícil, não desista. Você deve voltar, rever, dê pause no vídeo, tente refazer. Esta prática, esta dedicação é fundamental para que você vá ganhando habilidades e vá compreendendo cada vez mais as sutilezas de cada definição e propriedade que nós estamos trabalhando. Todo o conteúdo desse curso é a base fundamental para que você consiga fazer uma graduação em cursos de Ciências Exatas e Engenharias. São conteúdos que a gente considera que o aluno já tem como base, que vai ser utilizado nos conteúdos novos desses cursos. Então, não desista do seu sonho. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Um grande abraço e até a próxima aula.